O Tom da Ciência de hoje tem um assunto bem preocupante, eleições de 2022, que vão acontecer no dia 2 de outubro, tá? Então a gente tem aí, para essas próximas eleições, que decidir quem será o presidente, quem será o vice-presidente, né, que vem aí junto. Também decidir diversas eleições para os governadores em todo o Brasil, deputados estaduais. Então é uma grande eleição. E é uma eleição um tanto especial, porque essas eleições de 2022, a gente tem um cenário um tanto nebuloso, um tanto desafiador em relação à recessão econômica. São os três poderes, né, legislativo, judiciário, executivo, que não conseguem se entender, ficam sempre negociando, ou sempre se ajustando, ou batendo um tanto de frente. Então, são três poderes que estão um pouco fora do compasso, vamos dizer assim, e ainda a gente tem a repercussão da urna eletrônica, que ficou um pouco de lado, e agora, na nossa esfera estadual, a gente tem um governador que assumiu no meio do caminho, né, por conta do impeachment do Witzel, e a gente vai analisar e vai entender um pouco também as eleições fluminenses, quais são as expectativas, quais são as linhas de pensamento desses dois professores que estão aqui com a gente hoje. O primeiro deles é o professor Hamilton Garcia, que é professor associado do UENF, né? Ele pertence ao LESC, e ele é professor de ciência política. E temos também o nosso convidado, o professor Márcio Malta, que é o professor adjunto de Relações Internacionais do INEST-UF. Tá? Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença dos dois professores, e é um prazer estar recebendo vocês aqui. Eu tenho muito que agradecer a presença dos dois aqui com a gente, para a gente conversar um pouquinho sobre as eleições de 2022. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai perguntar sobre o panorama brasileiro, né? Uma realidade com o IPCA um pouco acima dos 9%, o desemprego chegando aí à casa dos 14,6% divulgado em maio, no último trimestre. E como fica essa reeleição presidencial? Qual é a chance dela acontecer? Vocês acreditam que ela vai acontecer? É possível uma reeleição? Ou, se não é possível, quem está no páreo? Professor Hamilton, por favor. Primeiramente, agradecer aí o convite, parabenizar o Tom da Ciência por essa iniciativa, né, de mostrar, sistematizar aí, mostrar para a sociedade o trabalho feito na universidade. Bom, eu acredito que essas eleições estão marcadas pela crise, né, política da própria democracia que a gente está vivendo nesse momento, né? E eu acho que a grande indagação não é tanto a questão da reeleição ou não, né? Porque a reeleição é um aspecto forte do nosso sistema político, de que o Brasil tem uma forte presença do Estado, e isso em todas as esferas, na municipal, na estadual e na nacional. Quem ocupa a direção do Estado, né, da máquina pública, tem altas probabilidades, grandes chances de se reeleger, né, em função do peso que a máquina pública tem na definição do voto dos cidadãos. Agora, no cenário atual, a gente está diante não de uma crise, como qualquer uma, né? Vamos lembrar que a reeleição da Dilma também foi feita num cenário crítico, né? E ela conseguiu a reeleição. A crise que a gente está vivendo hoje é uma crise diferenciada, que é uma crise das próprias instituições republicanas, né? Nós temos um presidente que promove a própria disrupção do sistema político, e temos um sistema político que não é de hoje, inclusive explica a eleição desse presidente, um sistema político que carece de legitimidade, não obstante as eleições serem periódicas e com grande participação. É um sistema político relativamente desacreditado, constituído por partidos políticos
oligárquicos, com baixíssima penetração popular, baixíssima articulação com a sociedade, com raras exceções, e tudo isso conforma um cenário de crise que também é agravado pela crise entre os poderes da República, né? Então, eu acredito que o grande desafio é, num ambiente que já era difícil, né? onde as eleições já aconteciam e vem acontecendo desde a redemocratização, num ambiente cada vez mais delicado, né? De polarização, ela agora vai acontecer num cenário de crise aguda desse sistema, né? Inclusive com a possibilidade, com as ameaças crescentes à própria realização da eleição e a ameaça de que a polarização escale a um ponto da violência política, que, aliás, já esteve presente, né, na eleição de 2018, com o atentado contra o atual presidente. Então, eu imagino que o grande desafio dessa eleição é, primeiro, que ela transcorra normalmente, embora transcorrer normalmente signifique transcorrer dentro de um ambiente onde ela própria está bastante desacreditada, onde os seus frutos já não revelam a esperança do povo brasileiro em relação às transformações que a sociedade exige, né? Se a gente focar no cenário regional, a gente vai ver claramente, no caso do Rio de Janeiro, onde a gente está situado, né, que as eleições produziram uma série de governadores encarcerados em série, né? Então, essa é a normalidade não desejável que talvez a gente, nesse momento, esteja um pouco paradoxalmente desejando, né? Que elas aconteçam sem violência, que se reconheçam os resultados, mas, se assim for, a gente vai estar colocado no plano de um sistema político falido, né? De um sistema partidário totalmente desacreditado e de uma democracia, portanto, que precisa urgentemente de reformas radicais se quiser se manter, se viabilizar e se reproduzir daqui por diante. Márcio Malta, por favor. Também gostaria de agradecer o convite para poder participar. Sempre uma felicidade poder falar novamente para o campus de Goytacazes e, claro, com as possibilidades tecnológicas que nós temos, nós estamos com uma audiência ampliada. Fico feliz de estar aqui com vocês, apesar do quadro institucional. O colega acabou de falar, né, o professor Milton Garcia, não é dos melhores. Eu acho que quando eu ouço o início aqui da alocução, né, eu acho que um cenário de incerteza é o primeiro ponto que nós temos que ter muito claro, né? O primeiro diagnóstico é o cenário de incerteza, e a incerteza traz insegurança, traz medo, traz receio. Então, a própria pauta de hoje, as eleições de 2022, se encontram sob suspensão, porque, afinal de contas, existem ameaças, existem intimidações de que elas não se transcorram na normalidade, né? E como bons democratas, historicamente e tradicionalmente, né, e como cientista político, o nosso métier é torcer, sim, que existam eleições com todas as limitações que nós sabemos, que desde 2018 nós sabemos que o mesmo procedimento legal, né, pode ter sido contaminado por outros fatores. Eu queria pegar um gancho, aproveitando, né, que eu leciono no curso de Relações Internacionais, eu trabalho muito com a teoria dos sistemas mundiais. Eu acho que a gente tem que ter esse horizonte também, né, mais macro, eu acho que é importante. Nunca perder o local de vista, mas combinar com a perspectiva macro, porque, afinal de contas, a democracia, né, ela tem sido questionada em vários locais do mundo. Podemos pegar episódios muito recentes, como, por exemplo, a questão dos talibãs no Afeganistão, a própria incerteza, insegurança que eu narrei nos Estados Unidos recentemente, com instituições sólidas, conseguiu, né, manter a alternância de poder, o respeito ao sufrágio, ao respeito às urnas. Mas o que nós temos, até é difícil falar, externar, ainda mais, como eu disse, né, um profissional que está acostumado
o nosso métier é analisar eleições, analisar comportamento eleitoral, partidos políticos. Mozart comentava, né, o cenário de desemprego, índices massivos de desemprego, de carestia. Quantas vezes, né, nós estamos andando na rua, estamos retomando cenários que já estavam no nosso passado, por mais que seja um passado recente, anos 90 do século XX, né, sinal de pobreza, de desemprego, por que não, ameaça de apagão, racionamento hídrico. Então, todo um cenário que a gente está vivenciando, que tem um componente de uma crise mundial, sim, mas nós sabemos o quanto também é responsável por um tipo de modelo que está sendo adotado no nosso país. Então, a gente está observando, e não vou me estender muito aqui, quero ser mais sucinto, a gente sempre fala que vai ser sucinto, nunca é, né, Hamilton? Mas eu prometo e vou fechar aqui, mas eu acho que um modelo, né, que atende muito às premissas do mercado, não consegue atender as questões mais básicas sociais, as premissas legais mais básicas, e está levando a esse quadro que, muitas vezes, para usar da sociologia, é um quadro de anomia. O que seria uma anomia? Uma falta de ordens, uma falta de regras, que isso acaba transparecendo em todas as questões, desde a questão de violência mais próxima, como segurança pública, mas a questão de agressão ao próximo, de ódio, falta de empatia. Esse quadro que nós estamos vivendo, né, pode ser até visto, não estou querendo ser alarmista aqui, não gosto, mas até mesmo uma crise civilizatória, porque, afinal de contas, todas aquelas tags, todas aquelas etiquetas, sinais que nós estamos acostumados, a normalidade das instituições, está sendo questionada, colocada em risco. Em relação ao que nós temos hoje de proposta, quais, fora a presidência, quais vocês acreditam que é a mais viável, ou que se mostra mais viável, ou vai ser difícil, vai botar a lenha na fogueira, vai ser difícil brigar com essa proposta, com essas propostas que estão se mostrando para as eleições de 2022? É claro que existem, né, concepções de mundo, né, concepções econômicas, políticas, como eu próprio manifestei, e não tem problema nenhum de relatar aqui, né, o que eu acredito é que existe, acho que também tem um pano de fundo que é fundamental, né, esse background aqui que a gente sempre tem em mente, né, a questão da pandemia, que nos assola até hoje, muito por conta da ação, né, ou da falta de ação para combater a Covid-19, o que a gente assiste é que, na maior parte, todo mundo, de novo, participando aqui, comungando da teoria dos sistemas mundiais, né, houve um ator muito forte para conseguir debelar essa crise, que foi os Estados nacionais. Então, te respondendo, eu enxergo que o Estado ele tem esse papel, porque, na verdade, em duas concepções, como eu estava falando, em uma, com um Estado mais forte, né, provendo, organizando a economia, as configurações, toda a roda da economia funcionando, né, com níveis de emprego, de empregabilidade naturais, saudáveis, né, a população comendo, olha que coisa sensacional, né, mas em níveis de normalidade, o papel que eu estou falando fundamental do Estado como garantidor. Porque, na verdade, na outra vertente, o Estado também intervém muito, mas para poucos. Porque, na verdade, o Estado acaba financiando projetos particulares, a gente percebe, né, o quanto a população como um todo que financia esse sistema econômico, ela acaba financiando aspectos, né, que não vão retornar para os seus interesses. Então, quando você pergunta sobre projetos, no meu entendimento, assim, acompanhando outros países, o que nós estamos acompanhando talvez seja um ciclo de neoliberalismo que esteja demonstrando esgotamento. Por que não? Os Estados Unidos assistindo isso, diversos países aqui da nossa região, na América Latina, demonstrando nas urnas, ok, que a população está dizendo não basta para esse tipo de modelo, né, de deixar a economia fluir livremente, tão somente ao sabor do mercado, e caso a urna seja respeitada, no meu entendimento, existiria espaço, aí independente de A ou B, né, modelos de cidadania forte que venham solucionar esses problemas, principalmente, eu acho que é uma questão, né, de fome, da carestia, que eu estou falando como um todo, e desemprego, que são os três elementos, eles andam juntos. Obrigado, professor. Professor Hamilton, em relação às propostas que existem agora nesse momento de pré-eleição. Considero importante a colocação feita pelo Márcio em relação ao enquadramento internacional. Vamos lembrar que a democracia moderna, tal como a gente conhece, né, que é a junção do liberalismo com a ascensão das massas populares, operárias no século XIX, ela correspondeu a um processo de crescimento econômico
não contínuo, né, com crises, mas que marcou o Ocidente até o último quartel do século XX, né? E isso coincide com exatamente as possibilidades dessa ascensão das camadas populares e da democracia popular, tal como a gente conhece, que são as democracias modernas, né? Chamadas por alguns autores de poliarquias. No caso do Brasil, essa trajetória é muito diferente, né? Nós somos um país dependente que também experimentou um crescimento econômico importante no século XX, mas esse desenvolvimento econômico teve muito mais ligado ao autoritarismo, à intervenção autoritária do Estado, do que propriamente a um processo de regulação do Estado a partir da pressão democrática do movimento social. Então, acho que isso são balizadores importantes para se entender a crise que a gente vive nesse momento, porque, nesse momento, o Ocidente está num processo de decadência, né, de desindustrialização e de aparecimento de um desemprego estrutural que praticamente já condena as novas gerações a imaginar o seu futuro abaixo da expectativa de renda e de vida das gerações passadas, né? Um problema que, no nosso caso, a gente já convive com ele há algum tempo, né? Embora a gente tenha experimentado um crescimento, esse crescimento nunca foi capaz de resolver os nossos problemas históricos de desigualdade. Então, eu colocaria esse enquadramento como um balizador, né, da crise da democracia em termos gerais, e, no caso brasileiro, um desafio duplo, porque, no nosso caso, a gente, historicamente, cresceu através de um Estado autoritário, né? Enquanto que, nas democracias avançadas, embora também esteja permeado por autoritarismos, né, esse processo, em algum momento, se desenvolveu de maneira sustentável, com base na liberal-democracia, sobretudo a partir do segundo pós-guerra na Europa, e, no caso dos Estados Unidos, desde pelo menos da Guerra Civil, no meados do século XIX. De modo que eu acho que a nossa situação é muito mais delicada, porque a pressão que se coloca sobre o nosso sistema democrático, ela não é uma questão conjuntural de um programa ou de uma perspectiva política conservadora ou liberal, mas um problema estrutural, né, de como o Brasil chegou à rota do desenvolvimento e como ele abandonou a rota do desenvolvimento. A questão a saber agora é se a gente é capaz de retomar a rota do desenvolvimento de maneira democrática e sustentável, ou se, de novo, a questão do desenvolvimento vai se colocar para a gente como uma via autoritária, né? E me parece que essa é a questão que está colocada a todos os postulantes à presidência nessa eleição de 2022. É a retomada do desenvolvimento econômico, né, que é a base de sustentação de todas as democracias modernas, e de que maneira se faz, e se é possível esse desenvolvimento ser compatibilizado com o voto popular, porque no Brasil não foi, e ele significa, muitas vezes, no caso dos países dependentes e periféricos, ele significa uma certa restrição no consumo, ou seja, uma certa inflação, né, de preços em troca de alguma inserção de aumento de renda e de superação do desemprego estrutural. Então, acho que esse é o desafio que está colocado para todos os postulantes, independente das suas ideologias políticas, né? É um crescimento sustentável e democrático. Nenhum deles, nem a esquerda, nem a direita, dentro da nossa história, pode nos garantir, nos oferecer uma solução para isso. Obrigado, professores. E aí a gente vai partir para um segundo momento, né? As coligações partidárias, né? Então, diante de uma realidade que a gente
vai sentir em 2022, nas eleições de 2022, com diversos, com alguns candidatos, né? Com cada um com as suas linhas de pensamento, esquerda, centro-esquerda, direita, né? Nesse globo, algumas opções. Diante dessas opções, tanto para a presidência quanto para os cargos legislativos, né? Câmara Federal, Câmara Estadual, de que forma as coligações partidárias, essa mudança nas coligações partidárias, podem influenciar na qualidade do candidato que vem ou na cara do candidato que vai ingressar no cargo legislativo ou executivo? A gente tem experimentado aqui uma tentativa de colocar alguma racionalidade no nosso sistema eleitoral, né? Tentando dar alguma garantia de que o voto do eleitor vá para a corrente política que o eleitor intenciona empoderar, né? Então, a ideia da limitação das coligações proporcionais foi algo que foi pensado em benefício dessa fidelidade do voto do eleitor se espelhar na representação. Isso está sob ameaça, né? Embora o Senado não esteja trabalhando nessa chave de revogar a limitação às coligações proporcionais, mas eu acho que esse é um aspecto relativamente secundário, porque se trata de piorar alguma coisa que já é ruim. Na verdade, eu acho que o nosso buraco é mais embaixo, Mozart. A situação que a gente vivencia, já desde a redemocratização do Brasil, que é esse sistema de lista aberta, voto proporcional com lista aberta, onde o eleitor ele escolhe o candidato a ser eleito, ele, claro, fica muito pior quando você faz coligações de partidos que já não têm identidades claramente definidas e ainda por cima se misturam com outros partidos sem identidade definida. Isso propicia um resultado terrível, né? Eu lembro do fenômeno, de vários fenômenos eleitorais, mas o mais, eu acho que didático em relação a isso foi a eleição do Clodovil, que era um candidato homossexual, que naturalmente postulava uma perspectiva de reconhecimento e de aceitação da sua condição na esfera pública e política, e a quantidade, o sucesso de votos que ele teve, elegeu uns 2 ou 3 candidatos anódinos com tendências homofóbicas, né? Então, isso demonstra o quadro abstruso, né, de anomia, como se referiu o Márcio, em que o nosso sistema funciona. Então, o que nós precisamos é um pouco ultrapassar esse marco das dificuldades conjunturais e olhar um pouco mais a fundo no nosso processo de redemocratização e concluir que a gente precisa de um sistema de voto mais direcionado para catalisar a percepção do eleitor. Eu não chego a dizer que a gente precisa de um voto totalmente vinculado, como fez discricionariamente, aliás, o governo militar no início dos anos 80. Né? Vamos lembrar que o regime militar em crise inventou o voto vinculado em 82 para dividir a oposição e manter, né, operável a transição política que eles estavam pilotando. Não se trata disso, né, onde o voto vinculado é algo que você, como aconteceu na eleição de 82, que você tinha, que foi uma eleição geral, em que você tinha que votar no mesmo partido, de vereador até governador, né? Não se trata disso, né? Mas se trata da gente introduzir algum grau de controle por parte do eleitor em relação à sua representação política. Eu acho que isso passa pela adoção de algum sistema mais transparente, que pode ser o sistema de listas fechadas, em que o partido se responsabiliza pela oferta dos candidatos, portanto, ele se responsabiliza pela qualidade da representação, e quando ele erra na sua escolha, ele é punido, o eleitor tem a possibilidade de puni-lo por ter apresentado maus candidatos para as eleições, ou mesmo também isso pode ser obtido de uma outra forma pelo sistema do voto distrital
onde distritos pequenos você elege os seus representantes majoritariamente, né? E você pode ter uma combinação dos dois sistemas. Qual é a vantagem desse tipo de procedimento? É que ele possibilita algum tipo de controle do eleitorado sobre a sua representação. O modo como a gente vem elegendo os representantes nas câmaras, sejam federais, estaduais ou municipais, não dá ao eleitor nem capacidade de punir os seus partidos e nem dá capacidade dele efetivamente reconhecer em algum partido a sua tendência eleitoral. Porque, de um modo geral, o eleitor brasileiro, mesmo se a gente considera que o eleitor brasileiro vota em pessoas, né, mas são, muitas vezes, pessoas que representam linhas partidárias. Quando você fala de um Lula, quando você fala de um Bolsonaro, quando você fala ou então de um Brizola, de um Ulisses Guimarães, por mais que sejam pessoas, eles são entidades políticas, né, que acabam arregimentando o voto. E o que acontece muitas vezes, no nosso sistema atual, é que as nominatas dos partidos são formadas de tal maneira que você vota pensando num Brizola e elege um Enéas, né? Mas se era para fazer isso, você votaria então no Enéas, né? Enfim, então essas combinações eu acho que são erosivas e vêm erodindo o nosso sistema político, porque, como aconteceu em 2013, o eleitorado acaba, no final das contas, não se reconhecendo na representação, né? E acaba se descolando do sistema político e entrando em aventuras, como é a situação atual. E a situação que, inclusive, elegeu, em 2018, o presidente da República e também o governador de estado de vários estados, inclusive do Rio de Janeiro, né? Saídos de praticamente nada, do zero, e, de repente, essa irritação emergiu sob essa forma de um nome absolutamente implausível, né? Como Bolsonaro e Witzel. Já funcionar, para já rodar nas eleições de 2022, está parada uma PEC no Senado, já foi aprovada no Congresso, aprovada na Câmara, né? E já foi aprovada por lá e precisa ou não, né? Vai ser discutida no Senado. Márcio, você acredita que com essa alteração a qualidade do eleitorado, os partidos vão direcionar mais as políticas públicas, eles vão ter mais autonomia, já que pode ser que eles tenham uma maior liberdade com essas mudanças das coligações partidárias? É sempre oportuno. É um pé na história, um pouquinho como Maquiavel, né? Que vem lá das nossas origens da teoria política, né? É um pouquinho com o pé na história, um pouquinho na atualidade. Em termos históricos, nós não temos partidos políticos muito sólidos, né? Nós não temos partidos políticos, com raríssimas exceções, como disse o colega Milton, né, programáticos. Então, muitas das vezes, o que nós observamos são algumas personalidades, né, que se apropriam, é uma espécie de feudo de patrimônio, criam partidos a seu bel prazer para se apossar dos cofres das suas fundações, que é dinheiro público, é sempre oportuno dizer, e há muito tempo, mas há muito tempo, compartilhando aqui com vocês, desde os tempos que eu estava lá nos bancos ainda da universidade, a discussão sempre foi a seguinte: nós devemos orientar, né, as nossas reformas políticas a fortalecer os partidos políticos ou fortalecer pura e simplesmente personalidades públicas que podem ser carismáticas, se valer da mídia. O que a gente tem observado é que quando nós falamos em impossibilidade de coligações, você tentar tirar a fortaleza, né, o fortalecimento dos partidos políticos, o que acaba acontecendo na maior parte das vezes é você dar margem na política para aventureiros, pessoas que não estão, né, querendo fortalecer a nossa sociedade civil, a nossa sociedade política, e nunca é demais, agora sim, né, com o nosso pezinho aqui na nossa atualidade, na nossa realidade, sempre é importante, né, o que vale a teoria sem a prática. O nosso atual presidente da República ele não tem partido político há um bom tempo e está com dificuldade de se filiar em um partido político para disputar as próximas eleições, caso ocorram. Olha o tamanho da baia funda, da confusão
que a gente está. Então, o que já é de cara é oportuno falar, eu estou aqui pertinho, em Niterói, Oliveira Viana, fundador da sociologia no Brasil, né, patrono da sociologia, ele dizia: nós somos completamente outros, nós somos radicalmente outros. Nós não podemos importar modelos, paradigmas forasteiros, alienígenas, para usar todo esse vocabulário desses autores clássicos, e tentar enxertar na nossa realidade. Na maior parte das vezes, como que se dá o nosso comportamento eleitoral em termos de Brasil? Eu quero votar no cara que eu conheço. Ah, não, eu quero votar, e as pessoas se confundem, não é culpa das pessoas, é culpa de você não ter fortalecido ali institucionalmente. A pessoa confunde as atribuições, né, as prerrogativas, como, por exemplo, um vereador não tem que fazer asfaltamento de rua. Aí o cara bota uma faixa ali na esquina: agradecemos o vereador por ter asfaltado a nossa rua. Então, assim, durante muito tempo eu acreditei, e confesso, né, com ar bastante melancólico e pesaroso, eu acreditava no fortalecimento de uma discussão civil, no fortalecimento de uma educação cívica, numa educação pública e de valorizar, né? Quantas vezes, não me importava nunca, e continuo não me importando, até que estou aqui presente, a fazer debates que venham a contribuir para a nossa esfera pública, enriquecimento, né, de um capital político, simbólico. Mas parece que a gente andou, e eu não tenho nem menor problema de fazer esse tipo de diagnóstico, parece que a gente está andando para trás, né? Questões que poderiam estar melhor resolvidas, nós estamos tendo que defender, ok, o funcionamento regulamentar das nossas instituições, das eleições, da democracia. E vejam, quando eu dava aula ali em 2010, mais ou menos, aquele filme A Onda, quando o personagem pergunta: vocês acham que o fascismo poderia voltar? E os alunos riem do professor. Pô, de novo esse tema chato. Nós estamos discutindo, perdendo tempo, vocês me perdoem, né? Esse tipo de exclamação. Nós estamos perdendo tempo se o voto é impresso ou se o voto é na urna, podendo discutir modelos de país. Então, é naquele sentido que eu estava falando. Não tem como, no modelo que nós nos encontramos, não é tipo se A ou B vai fazer isso ou aquilo. Não tem como achar que o mercado vai fortalecer instituições nacionais. Os interesses, aí sim, os interesses são completamente outros. E sempre me vem na cabeça, a gente está aqui na UENF, né, virtualmente, mas estamos com a nossa célula máter aqui, a UENF, né? Darcy Ribeiro falava: olha que lindo se todo mundo puder comer. Olha que coisa mais fantástica, todo mundo comendo. Então, acho que a gente tem que pensar sempre nessa pauta. Para que o camarada quer se candidatar? É para fortalecer a instituição civil, a instituição política, ou para fortalecer favores pessoais, a sua própria família, os seus filhos, os seus parentes? Até questão de nepotismo, né? Quantas vezes a gente vê como se não fosse uma questão superada. O cara fala lá: não, eu boto a minha esposa mesmo porque eu confio nela. Então, acho que é o beabá mesmo, né? É triste ter que fazer isso, mas a gente vai ter que fazer. O processo é pedagógico, cada oportunidade que a gente tiver de esclarecer, de conversar, não como superior, mas poder trocar experiências, eu acho que é válido. O assunto foi para a esfera estadual, né? Nós estamos no Rio de Janeiro, debatendo e pensando o futuro do Estado, analisando qual é o cenário do Estado, e o Estado apresenta, né, um cenário tanto delicado também. As eleições fluminenses em 2022, a gente está vindo de um impeachment, nós temos na bagagem governadores presos, né, e envolvidos em diversos tipos de falcatruas, né, de escândalos. Então, a gente tem esse cenário, né, não dá para esquecer nos últimos anos. Então, e temos uma dívida grande com a União, né? Fora tem esse histórico político e temos uma instabilidade econômica também. Então, é uma dívida de 172 bilhões com o governo. Em junho, um pedido de adesão foi aceito pela Secretaria de Tesouro Nacional. Bom, de junho para cá, o governo tem 6 meses para apresentar um plano, tá, fiscal, de recuperação fiscal. A partir daí, os alvos podem ser a reforma administrativa e a reforma previdenciária, né? O Estado pode trazer um plano, provavelmente vai trazer um plano, que busque reformar essas duas áreas que podem alterar diversos setores. Na visão de vocês, diante de uma eleição que se aproxima, com o Cláudio Castro provavelmente tocando até o final, e
com a possibilidade de candidatura. Como um professor de uma instituição estadual, professor Hamilton, vê esse cenário com o Cláudio Castro e com quem pode chegar, né, se ele não vencer? Né? Quais são as opções que podem negociar, porque o Cláudio Castro provavelmente vai negociar esse plano e provavelmente esse plano vai cair no colo. Então, de que forma que esse governador vai lidar de 2023 para frente? Como é que vai ser isso? A situação do Rio de Janeiro é peculiar, né? A gente não só bate o recorde de ex-governadores condenados pela justiça, como a gente enfrenta um caso singular de falência, quase falência do Estado, né? Porque o último escândalo que levou à prisão do ex-governador Pezão, ali você teve antes a prisão de quase todos os titulares do Tribunal de Contas, do Procurador-Geral do Estado. Você teve quase todo mundo comprometido, do presidente da Alerj. Né? Então, você teve praticamente todo o Estado do Rio, o poder público do Estado do Rio comprometido com um sistema de corrupção sistêmico. Isso para não falar do problema dos privilégios. Né? A corrupção, ela já ao contrário do que certa esquerda imagina, desde lá dos anos 60, porque há toda uma geração que foi marcada pela ideia de que o combate à corrupção é um moralismo. Né? Isso cresceu muito a partir lá do protagonismo do Adhemar de Barros, dos anos 40 em diante. Mas ali, quando você vai ver o Estado brasileiro, ele é um Estado que arrecadava menos de 20% do produto. Hoje, o Estado brasileiro arrecada 36%, 38% do produto. É um outro Estado, é de uma outra magnitude. Então, quando você fala de corrupção, você está falando praticamente da esterilização da capacidade do Estado de atuar no sentido de resolver os problemas estruturais do país, tanto quando você olha para a desigualdade quanto para os investimentos. Como bem lembrou o Márcio, a pandemia deixou muito claro qual é o papel do Estado como indutor e como solucionador de problemas. Então, o problema da corrupção é uma dimensão fundamental no Rio de Janeiro. Uma outra dimensão é o problema da completa falta de coerência, de governança, né? E de privilégios que estão associados a isso. Vamos lembrar, por exemplo, que tanto na esfera da Procuradoria como da Justiça, você tem os duodécimos que são estabelecidos, isso na esfera nacional também, que são estabelecidos como um percentual dos orçamentos. Então, isso é uma fantasia, porque, na verdade, os orçamentos eles são uma peça, muitas vezes ficcional, de gastos, e o que vale mesmo para se saber o tamanho da capacidade financeira do Estado é a receita. Então, muitas vezes os percentuais são definidos em cima de uma situação em que você está induzindo altos salários no legislativo, altos salários na procuradoria, altos salários no judiciário, em função de um privilégio desses duodécimos. E a coisa é tão escandalosa que, quando a crise vem, portanto, as contas públicas têm que ser passadas a limpo, muitas vezes esses poderes têm que emprestar ao executivo o dinheiro para manter a máquina funcionando na saúde, na educação, na administração. Então, a gente tem dois problemas sérios, que é esse problema da corrupção e o problema das distorções dos privilégios institucionais. Isso tem que ser enfrentado, para não falar do problema da dívida pública, que é um problema que também pesa fortemente sobre os estados, porque a mesma dívida pública que asfixia o orçamento na esfera federal,
né, impedindo, consumindo bilhões, né, de reais, ela oprime e esmaga também a esfera regional e municipal em função dos compromissos que os governos têm em relação ao governo federal. Então, sempre baseado no mesmo instrumento de sangria de recursos, que são os juros abusivos. Então, a gente tem também aí um cenário extremamente delicado, né, das finanças locais, que precisa ser enfrentado. Então, é um conjunto de reformas que você tem que fazer e que muitas delas não estão na esfera estadual. Na esfera estadual e na esfera local, você pode fazer ajustes que devem ser feitos, inclusive, em relação à diminuição de cargos desnecessários, cargos que são feitos para inchar a máquina pública e cooptar atores políticos. Você pode calibrar os gastos num ou no outro setor, diminuir subsídios. Aliás, subsídio é um outro grande problema da irracionalidade do Estado brasileiro, que faz os gastos do Estado brasileiro se tornarem regressivos, né? Você conta a centenas de bilhões as isenções tributárias, né, que na esfera federal você dá às empresas, muitas vezes sem contrapartida efetiva em investimento, etc. Isso também acontece na esfera estadual e municipal. Então, é um conjunto de elementos que têm que ser levados em conta para a gente resolver a crise da Federação Brasileira, a crise do Estado Nacional Brasileiro e, em particular, a crise do Rio de Janeiro, quando eu acho que essas três dimensões da corrupção, dos privilégios e da irracionalidade dos gastos, ou da regressividade dos gastos, elas estão fortemente presentes. Professor Márcio, de que forma, né, o próximo governador, a partir de 2023, pode lidar, né, com todo esse cenário que o professor Hamilton acabou de descrever para a gente, já tinha passado também um pouco, e de muitos desafios, cobertor curto, e vai ter que encarar uma situação de botar na frente, né, até o desprestígio, né, porque muitas ações serão nada populares. Eu gosto muito de observar o vocabulário político, né, a semântica do poder. Vocês observem, né, que o Mozart está aqui ancorando, uma pessoa polida, educada. O que ele tem que falar? A falcatrua que nós temos no governo do Estado do Rio de Janeiro. Os últimos governadores que nós tivemos, o que é interessante, né, que virou, ouvindo o Hamilton também, virou página policial. Então, você observa que a gente brinca muito em política, tem algumas expressões populares, que filho feio não tem pai. Parece que o Witzel caiu do céu. Parece que ele não foi apoiado por um projeto que está no poder em termos federais. Parece que o atual governador do Rio de Janeiro, que também caiu do céu, é um cantor gospel, que tem se valido de instituições públicas para fazer campanha antecipada, né? Como um cantor gospel, muitas das vezes, vocês me perdoem, mas a caracterização é difícil. Também sou uma pessoa polida, sou uma pessoa educada pela minha mãe, né? Mas o Rio de Janeiro chegou a tal estado de penúria. O professor Mozart dá algumas pistas, o professor Hamilton dá algumas pistas aqui. Por exemplo, né, as isenções, na época do governo Sérgio Cabral, até casa de festas, motel, uma série de instituições, estabelecimentos, tinha isenção, subsídio, e como eu falava, né, muitas vezes, não é que o Estado não esteja provendo, quando nós temos um cenário de liberalismo, ele está provendo uma parcela muito pequena. É dono de empresa de ônibus, né, o Clã dos Barata, né, da FETransport, aqui no Rio de Janeiro, e muitas das vezes essas personalidades acabaram sendo trancafiadas. O que nos resta, em termos de Rio de Janeiro, o que nós estamos assistindo nesse momento, fazer aquela radiografia, né, tirar aquele Polaroid, para quem se lembra, aquela foto nesse momento aqui, é que nós temos, portanto, um governador que caiu do céu, ele era vice do Witzel, foi impedido, foi preso, e a chapa não foi questionada, né, não foi cassada. O que ele tem feito de forma diuturna é se valer do seu próprio cargo público para conseguir amealhar, conquistar apoio de prefeituras através da liberação de recursos públicos. E aí uma dificuldade, né, que a gente tem que equacionar, e parece que a gente não aprende
com o tempo, com o rodar do tempo, né, a esquerda ainda está engatinhando e não consegue um limiar, um projeto de unidade para que possa lançar o nome. Né? Então, vocês me permitam, o Mozart perguntou, né, quem talvez pudesse, né, ombrar, fazer frente, talvez Marcelo Freixo ou Rodrigo Neves, aqui da minha cidade de Niterói, né, mas esses projetos parece que ainda não estão consoantes. Ou o próprio Paz correndo por fora, né, que não faz parte do campo da esquerda, ainda está indefinido esse cenário de quem apoiariam esses partidos, mas parece que esses partidos têm que ter também um olhar, né, de não pensar só na política comezinha. Quando a gente fala de Rio de Janeiro, por exemplo, muitas vezes a gente fala, então o Rio de Janeiro está em crise. Mas isso não é uma crise, é um projeto, porque, afinal de contas, é um projeto muito bem estruturado de sucateamento da educação pública, de sucateamento da saúde pública entregue na mão das OS, das organizações sociais, que teve muita, aí eu vou usar um termo, né, muita maracutaia, no meio da pandemia, o pessoal desviando dinheiro de vacina. E o senhor Cláudio Castro, nesse momento, né, tem um secretário de administração penitenciária que estava negociando com bandido. Não tem outro nome. Então, assim, eu peço desculpas mesmo, mas não é por mim. Olha o nível de vocabulário que nós temos que chegar, mesmo sendo polidos, né? Mesmo tendo toda a finesse, o nosso noticiário político chegou a tal ponto. Então, eu acho que, para tentar descontaminar as nossas páginas políticas de tamanho descalabro, eu acho que cabe, sim, né, uma tentativa de amadurecimento. Mas quem dera eu que as pessoas botassem a mão na consciência e falassem o que a gente fez nas últimas eleições. Apostamos, né, num cavalo paraguaio como era o Whitson, que ia a todos os momentos, em todas as oportunidades, falar coisas que eram descalabros, né, de tiro na cabecinha, e a pessoa tem, de novo, uma oportunidade no ano que vem, nas eleições de 2022, pensar, eu quero um projeto de longo prazo, eu quero meu filho numa escola bacana, eu quero ver o meu vizinho empregado, ou eu mesmo, né, pensa de forma casuística, eu quero que eu tenha um emprego, consiga ir no supermercado, conseguir me prover, me alimentar, mas parece que as pessoas aí, o Hamilton, você entende o que eu estou falando, né? A política ela não é racional, né? Não é rational choice, não é escolha racional, né? A pessoa se vê diante de dois elementos, né? Você quer uma vida digna, com segurança, com oportunidade, a pessoa muitas vezes faz opções, né, por aventura. E só para concluir, eu gosto muito de valorizar os meus alunos aqui, não é demagogia, meus alunos me procuravam no pátio, meus alunos falavam, professor, as redes sociais, né, elas estão participando de forma ativa das decisões políticas. Professor, os robôs, os algoritmos, eles estão decidindo. Você financia ali, através da rede social, consegue, né, disputar os rumos de um debate público. E é claro que eu dava atenção, um monte de monografia foi feita, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque, de novo, nós ainda não temos marcos para regulamentar isso. Caso tenhamos as eleições, de fato, estamos torcendo para isso, mesmo com eleições, né, limpas, no sentido prático, né, elas podem ser contaminadas por esse tipo de intervenção que a gente assistiu nos Estados Unidos, assistimos aqui em 2018, o uso de WhatsApp, o uso de uma série de plataformas para manipular e para decidir com fake news, por exemplo, um debate que a gente não tem como, né, teria que fazer outros 2 blocos, ficar aqui a semana inteira, toda semana teremos que voltar aqui para dar entrevista, mas temos que tomar cuidado com as fake news para não decidir de novo os rumos da nossa República e do nosso Estado do Rio. Rapidamente a gente consegue deixar algumas mensagens. Fake news e futuro. Então, assim, nós temos 2022 como futuro. É um futuro próximo, mas é um futuro. Então, assim, como a fake news, como as pessoas podem se proteger e ficar atentas à fake news para não influenciar no futuro político do país ou do Estado. Professor Márcio, depois o professor Hamilton. O ponto da fake news, né, não tinha aparecido ainda. Eu acho que é um misto também, né, meus colegas? Eu acho que é um misto que a pessoa também quer acreditar, né? Porque muitas vezes a gente tira a agência da pessoa. Então, a pessoa recebe um tipo de notícia quanto de nós não somos impermeáveis, né? Podemos ter, ser professor, toda a carga de notícias, de informação, de acesso, mas quando a gente recebe uma notícia, por mais que seja tendenciosa, muitas vezes, opa, vou repassar, né? E a rede social ali, ela te convida a isso, vou compartilhar o conteúdo e de maneira assodada, muitas vezes a gente nem para pensar, pô, será que esse dado aqui está real? Vou checar, eu faço esse exercício, né? Tento fazer com os outros. Quantas vezes a gente não recebe ligação de parente, pô, mas está acontecendo isso, olha, vamos ver com calma, porque tem coisas tão fantasiosas, né, que você fala, não, vamos, muita calma aqui nessa hora que a gente vai analisar. Então, o debate que a gente está fazendo é que existem grandes corporações
na maior parte das vezes, são internacionais, elas sequer têm sede, elas sequer conseguem ser contactadas. Do WhatsApp migrou para o Telegram, né, por exemplo, e você não consegue, como agente público, né, vamos dizer, eu sou do Ministério Público, da Defensoria Pública, o que for, eu não consigo acionar uma empresa, porque sequer ela existe, né, em termos de capital social, de empresa, quem possa se responsabilizar, e existem agrupamentos que se valem desse tipo de detalhe sórdido para conseguir acabar com a honra de pessoas, né? Você pega o caso da Marielle, por exemplo, né? Ela foi assassinada, ela foi executada, e um pouco antes, porque a máquina já estava ali sendo testada, né, o software, um pouco antes do assassinato, da execução, já chegavam mentiras sobre a ligação dela com o traficante, o que for. Esse tipo de coisa nós temos que usar como aprendizado, e parece que nós não temos essas condições estruturais. Eu não estou fazendo debate, né, pedagógico, o debate ontológico, de questão moral. Eu acho que nós ainda não somos capazes, né, de evitar que isso influencie. Então, por exemplo, nós estamos à beira, né, de uma data importante nacional. Quem não reivindica a independência do Brasil, 7 de setembro, sempre foi palco de movimentos sociais, inclusive, né, ir às ruas, reivindicar os seus direitos. O que nós estamos assistindo parece, de novo, uma reprodução daquele cenário. Eu ouço muito, né, a minha querida mãe, quando ela comenta, olha, as varandas estão com muitas bandeiras do Brasil. O que é isso, meu filho? A pessoa se vê até confusa, porque é uma bolha, você não recebe esse tipo de informação. Imagino que ninguém que esteja aqui conosco tenha recebido, olha, bota uma bandeira aí na sua varanda, vai de amarelo tal dia, vamos para São Paulo fazer parte de caravana para tirar o STF. Então, assim, essa rede de robôs ainda está muito forte. Mas fica aí o apelo, né, como disse o moço, recebeu uma notícia, checa. Entendeu? Dá um Google, a gente tem a oportunidade, a mesma mão que compartilha é a mesma mão que checa. Eu acho que isso pode virar slogan de TSE. A mesma mão que compartilha é a mesma mão que checa. Checa as notícias. Professor Hamilton, de que forma que a gente vê o futuro com mais esse detalhe? Eu, sem querer subestimar essa questão, eu acho que eu entendo a sua preocupação, acho que o Márcio tem toda a razão nas questões que ele aponta, mas eu acho que esse é só mais um elemento, é só mais um acicate para o nosso problema estrutural, que é um sistema democrático disfuncional, que não tem partidos representativos e não tem um sistema eleitoral capaz de expressar a vontade do eleitorado e capaz de empoderar o eleitorado para punir os seus representantes. Eu acho que esse é o problema estrutural, que a gente vai ter que superar. Se a gente não superar, a história de encarcerar ex-governadores, ex-presidentes e eternamente girar em torno de aventureiros vai continuar acontecendo, né? Porque do que se trata? Se trata de, claro, existem pessoas que a gente identifica como capazes de romper esse sistema, mas eu gostaria de lembrar, sem nenhum demérito nas colocações do Márcio, que essas expectativas elas são cíclicas. Acreditava-se também que o MDB, na redemocratização, seria capaz de instituir reformas estruturais no Brasil, tanto econômicas quanto políticas e sociais, né? E o MDB acabou abduzido pelo sistema de poder tradicional do Brasil, oligárquico, né? E patrimonialista. Depois veio a esperança numa dissidência do MDB, que era o PSDB. Né? Ali se conseguiu alguns progressos, mas se terminou um pouco também refém do mesmo sistema de poder. Depois veio a chamada esquerda radical com o PT, foram 13 anos. E também, de novo, o que a gente viu foram lideranças abduzidas pela máquina do poder. É claro que o poder sempre corrompe, né? Uma máxima da política. Mas ele tem corrompido todos os setores ideológicos, ele tem corrompido todas as esperanças, de modo que a gente deve intuir a essa altura que, sem uma reforma radical do nosso sistema partidário e eleitoral, a gente vai continuar assistindo à decapitação de partidos, à destruição de partidos e à decapitação de lideranças. Olhando para o estado do Rio, a prisão do presidente da Alerj, do Pisciani, depois do seu sucessor,
enfim, agora, a continuidade desse sistema com um outro nome, que é inclusive do PT, não parece mostrar qualquer mudança do modus operandi efetivo, né? Da autonomização do legislativo, dos acordos pouco transparentes. Então, eu acho que a gente está um pouco fadado a alimentar esperanças sem muitas condições de transformação, porque o sistema vai tragando essas lideranças, vai destruindo esses partidos. O sistema de dominação no Brasil parece ser mais forte que programas, que partidos, São que 16 lideranças. horas. Isso tem, eu acho que afeta fortemente a nossa expectativa sobre a sustentabilidade da democracia. E eu imagino, então, que isso não quer dizer que a gente tenha que cair no fatalismo, mas eu acho que a gente deve moderar as nossas esperanças, né, porque as questões estão postas para todo o espectro político, da esquerda para a direita. Quem quer que venha assumir e ganhar eleições vai ter que se ver com uma máquina pública penetrada por oligarquias corruptas que comandam compras, licitações, secretarias, muitas vezes com funcionários concursados, né? Com instituições de controle também comprometidas com as mesmas práticas, né? E um sistema de justiça idem, né? Que inclusive está blindado nesse momento e que passou a fazer parte da crise, inclusive, porque conseguiu se colocar como um poder moderador que se autoblinda, né? E nesse mecanismo todo, o eleitor não tem como intervir eficazmente para punir e afastar, né? Ele faz o que pode, né? E o que ele pode fazer? Ele pode fazer essas campanhas inócuas, né? Que, como diz o Marx, geralmente abre a porta para os aventureiros. Não vamos votar em quem foi eleito, vamos votar em quem é novo, o que não garante absolutamente nada. Nós temos que evoluir para um sistema de responsabilização, onde o eleitor possa punir o partido que age de má-fé e aonde a própria justiça deve punir o partido também que age de má-fé. Aliás, nesse aspecto, vai um elogio que, para a Operação Lava Jato, tão maldita e tão criticada, porque eles tentaram impor alguma forma de punição aos partidos, multas bilionárias a partidos que praticaram crimes na esfera pública. E isso é um detalhe muito importante para a nossa democracia, porque é a síndrome do gerente de tráfico de drogas, né? Se você fica prendendo o gerente da boca de fumo, você só vai piorando a situação da boca de fumo, porque cada vez vai assumir um gerente mais jovem e mais irresponsável. Você tem que combater o sistema de tráfico de droga, de tráfico de armas, etc. Então, do mesmo modo, não adianta você ficar punindo político corrupto ou político que trai a confiança, que age de maneira inidônea, né? Você tem que punir o partido, que é o partido que é responsável pela oferta, pela nominata que o eleitor vai ter que escolher. Então, a justiça também tem que desempenhar o seu papel nesse processo de penalizar o partido, porque à medida em que ele penaliza o partido vai olhar para dentro e vai um fiscalizar o outro. O próprio partido não vai aceitar mais que seja oferecido nas eleições gente com ficha suja, porque isso pode vir a significar a perda de tempo de TV, a perda de verba eleitoral, tudo isso previsto na legislação, mas que não é aplicado. Os partidos indicam pessoas inidôneas e depois, quando essas pessoas inidôneas aparecem cometendo crimes, o partido é primeiro a se livrar delas e se livrar de qualquer culpa. E o eleitor fica assistindo tudo isso estarrecido, porque ele não tem como interferir. E a justiça, embora tenha lei, ela parece não ter vontade de interferir nesse sentido de punir os sistemas de poder que operam por trás dessa anomia toda que a gente vive.
Ok, professor, obrigado pela colaboração, pela reflexão, pelas reflexões, né? Tanto do professor Márcio quanto do professor Hamilton foram reflexões importantes, relevantes, que a gente partiu da esperança no voto, como o voto pode mudar o direcionamento, mas um voto não influenciado, mas um voto pensado. Então, esse voto pensado, raciocinado e confiante de que toda essa estrutura deve ser mudada, porque é uma mudança de cultura, uma mudança estrutural. A estrutura está ruída, ela precisa ser refeita, reformada. Então, é dessa forma que a gente consegue entender que com essa estrutura caindo, ela contribui ainda mais para as pessoas desacreditarem da política no Brasil e desacreditarem das eleições no Brasil. Então, por isso que se usa a quebra do voto impresso, a volta do voto impresso, e por aí vai, e se usam diversos artifícios para descredibilizar a política brasileira. A gente passou por diversos assuntos nacional e também regional, estadual, e de que forma que as eleições de 2022 podem ser interpretadas de diferentes formas. Então, assim, foi muito importante a presença dos dois professores aqui para deixar isso registrado, né, que é possível quem assistiu pensar de uma maneira diferente o que ela quer para 2022. Então, como ela vai pensar 2022. Então, obrigado, professor Márcio, obrigado, professor Hamilton, pela presença, pela disponibilidade e muito obrigado por colaborar com o projeto Tom da Ciência, né? A nossa roda de conversa Tom da Ciência. Então, obrigado. No próximo mês a gente se reencontra com novos convidados e um novo tema. A gente fica por aqui.